Bem-vindos ao quinto podcast sobre liderança, comportamento e mundo virtual. Hoje nós vamos seguir com as descobertas da neurociência do comportamento, falando ou tratando sobre escuta, vieses inconscientes e provavelmente fechar aí com algumas alternativas. Esse é o podcast final aí dessas cinco episódios aí. Lembrem que a gente já falou sobre liderança no mundo presencial, já falamos sobre competências e atitudes, falamos sobre pesquisa sobre a neurociência do comportamento, os efeitos que isso dá no mundo virtual, nas nossas reuniões, né? Falamos sobre noção espacial e sentidos, né? Como é que a memória ela é, vamos dizer assim, prejudicada pelo virtual, porque a gente não consegue fazer leitura de sala e tal. Falamos no finalzinho do nosso último podcast também sobre a visão. Lembram da câmera, do número de câmeras, do ângulo, da gente cuidar de animais e pessoas, e da importância aí da gente ter um ângulo legal, compartilhar a tela, etc. Hoje eu queria falar sobre escuta. Vocês lembram lá no podcast 1, eu trouxe a escuta como uma das competências ou atitudes, né, ou habilidades mais importantes aí para o líder no presencial e agora no virtual. Só que no virtual, na verdade no presencial também, mas ele é mais agravado, tem alguns impactos interessantes e descobertas da neurociência aí. Teve um estudo, foi realizado em 2012, que as pessoas estavam, essa pesquisa, na verdade ela estava analisando o efeito da perda de audição nos elderlies, nas pessoas velhas, né? Vocês sabem que a gente vai ficando mais velhinho e a nossa audição vai ficando prejudicada. Então eles descobriram que a perda de audição, ela impacta diretamente nos nossos recursos cognitivos que normalmente nos permitem lidar com algumas atitudes importantes. Então, assim, ele impacta naqueles recursos que nos permitem lidar com falas rápidas, com falas complexas, com gravação de informações, etc. Esse estudo adicional do cérebro que foi feito, ele diz o seguinte, que o cérebro requer áreas que normalmente estão focadas na memória ou solução de problemas. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte, quando um velhinho ou uma pessoa que tem um problema de audição, ela precisa, ela faz esforço, né? Eu vejo sempre aquele movimento assim, de botar a mão no ouvido, né? Para escutar, o cérebro automaticamente ele vai desligando áreas que estavam focadas na formação de memórias e na solução de problemas. Porque, primeiro ponto, a gente não é multitask, né? Todo mundo pensa que a gente é super, hiper, mega multitask. Não, o cérebro atual não é, ele consegue lidar com várias coisas, mas ele não foi desenhado para isso. E na escuta, muito menos ainda. Então, o estudo diz o seguinte, que parece que o efeito de tentar entender alguém falando, né, ele faz exatamente que a gente desligue funções fundamentais, ou pelo menos minimize essas funções principais, assim como solução de problemas e memória. Agora, olha só, não é só no velho. Eles constatam que isso também acontece na verdade é um modus operandi do cérebro, né? Como ele é ruim no multitask da escuta, na visão ele é até um pouco melhor, ele consegue criar novos estímulos. Quando a gente está numa relação em que tem muito eco, ou que tem barulho, o volume é baixo, tem estática, ou as pessoas falam muito baixo, porque tem gente que fala muito baixinho, esse esforço que a gente tem que fazer para conseguir escutar, superar isso, primeiro, causa exaustão, já nos estudos está interligado ao maior estresse, até dilatação da pupila, perda de memória, e ao mesmo tempo nos tira algumas habilidades, ou pelo menos diminui habilidades, de lidar com essas falas rápidas, com informações complexas, tomada de decisão, e gera uma fatiga enorme. Lembra que a gente falou que o mundo virtual está gerando uma exaustão cognitiva muito forte? É por essas coisas, né? Tem a ver com várias coisas que a gente já falou, dos efeitos de perda de individualidade, perda de personalidade, perda da noção espacial, a questão da visão, e agora mais ainda com essa pesquisa à escuta. Mais um ponto, uma outra pesquisa foi feita em 2014 pelo International Journal of Computer Science, um jornal internacional de ciências da computação, foram 3 neurocientistas, eles estavam estudando os efeitos do delay, quer dizer, do atraso,
na fala, né, no telefone ou em outro lugar. E eles constataram que um atraso acima de 1,2 segundos na fala transmite inconscientemente ao nosso cérebro uma ideia de que a pessoa que está falando não está dando tanta atenção, não está tão consciente, é menos amigável, é menos ativa e mais indisciplinada. Isso é inconsciente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se a gente está numa fala e começa a ter problema de ruído e isto falha o áudio, e essa falha é acima de 1,2 segundos, a gente está transmitindo para o outro inconscientemente alguns sentimentos que não são tão legais. O Instituto Nacional de Segurança e Saúde, na verdade é americano, né? National Institute for Occupational Safety and Health, ele estudou também esse conceito do que eles chamam do background noise, né? Do ruído atrás da fala. E ele diz que quando a gente está numa relação virtual e tem muito ruído atrás da fala, aumentam os níveis de estresse e principalmente estão relacionados com pressão alta, com enxaqueca e até com doenças coronarianas. Ele diz o seguinte, que o córtex pré-frontal ele é ligado à memória de curto prazo. Né? E que quando a gente tem esse ruído e tal, a inibição desse funcionamento do córtex pré-frontal, ele impacta a nossa habilidade de pensar com clareza, a nossa habilidade de reter a informação. Então, o córtex pré-frontal também é onde está toda a nossa parte de aprendizagem emocional e é onde se regula as funções executivas de planejamento. Quem ouviu lá o nosso podcast sobre pensamento flexível vai lembrar que eu falei do cérebro executivo, cérebro inovador. Então tá lá no córtex pré-frontal essa parte toda da função executiva, como o planejamento, o raciocínio, controle de impulso. Então, ou seja, quando a gente tem um problema de ruído, a gente não consegue esses delays, está impactando diretamente a nossa capacidade, a nossa performance. E mais ainda, foi provado pela pesquisa que quanto mais contínuo o problema, o cérebro vai forçar mais ainda e começa a liberar o cortisol, que vocês sabem que é o hormônio que gera o estresse. Então, essa inibição das funções do córtex pré-frontal, ela impacta diretamente na nossa performance, na nossa habilidade de aprender, na nossa habilidade de gerar resultados, de tomar decisões, na nossa habilidade de gravar informações. Bom, o que a gente faz com isso, né? É simples, o que a gente faz com isso? A gente tem que ter um áudio muito bom, ou seja, temos que cuidar do áudio, porque quanto melhor o áudio, melhor a comunicação, melhor a função cerebral, e com isso a gente consegue acionar, vamos dizer assim, usar todas essas nossas grandes habilidades que nós temos cerebrais que estão no nosso córtex pré-frontal. Lembrando que se a gente não faz isso, a gente está inibindo, né? Outra coisa importante que ajuda muitas vezes facilita esse movimento do cérebro é a fala pausada, falar pausadamente. Então, olha só, visão e escuta, importantíssimo a gente prestar atenção nisso no mundo virtual. Agora vamos falar sobre vieses inconscientes. Eu trouxe 3 vieses inconscientes. Tem um artigo que eu li chamado Beyond Bias, sobre uma pesquisa também, que eles olharam como é que os vieses inconscientes estão impactando no mundo virtual. O primeiro viés que eu quero trazer é o viés da distância. Né? O viés da distância é aquele viés que nos faz premiar ou considerar mais quem está mais perto em termos de tempo ou de espaço. Né? A gente dá mais valor para a pessoa que fisicamente está mais perto. E exclui, vamos dizer assim, de uma certa forma os outros. Isso é chamado, inclusive, na neurociência de exclusão acidental. Tá? Então, esse é um viés para a gente prestar atenção, porque tem muita gente que a gente está se relacionando agora que não está mais perto, e a gente tem que criar ações para ter um relacionamento mais próximo. Por exemplo, colocar reminders na nossa agenda para falar com essas pessoas, contatar de vez em quando, mandar um WhatsApp, enfim, prestem atenção no viés de distância. O segundo viés é chamado viés de conveniência, que é o viés que fala da gente usar aquilo que é mais conveniente para nós, que é um viés que pode nos encorajar a não ir para o virtual, já que ele não é tão, vamos dizer assim, tão conveniente. Né? E ele, junto com um outro viés, que é o viés de segurança,
pode também gerar alguns impactos, porque o viés de segurança ele gera nos líderes aquela ansiedade de o que eu não vejo, eu não sei se está acontecendo, né? Não sei se vocês já ouviram isso, bom, mas eu não consigo ver se o cara está trabalhando do outro lado, né? Eu não estou no presencial, e como eu não vejo, eu questiono se as pessoas estão sendo produtivas. E o terceiro e último viés, ele tem a ver com o viés de similaridade, né? Que é o viés que faz com que a gente traga as pessoas para dentro do nosso grupo ou para fora do nosso grupo. Né? A maneira como a gente usa isso é o quão mais humanas as pessoas são e o quanto mais elas parecem com o humano e com a gente. Né? Quando a gente vai para o mundo virtual, a sugestão é que a gente use fotos, hobbies, compartilhe histórias, objetivos, ou seja, formas de demonstrar que eu sou humano. Aliás, storytelling é algo maravilhoso que funciona tanto no mundo virtual quanto no mundo presencial. Contem suas histórias, contem quem são vocês, compartilhem fotos dos seus hobbies. Eu sou motociclista, tem lá foto do motociclismo e tal. Eu vou seguir um pouco mais, talvez a gente vá a 15 minutos aqui para a gente fechar esses nossos 5 podcasts aí e vou trazer agora algumas alternativas que eu queria deixar para vocês navegarem melhor nesse mundo virtual. Primeiro, é sempre se perguntar se tem uma forma melhor para fazer do que uma reunião virtual. Existem vários meios de se reunir hoje no virtual. Pode ser telefone, pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser um Telegram, pode ser um Instagram, pode ser uma reunião virtual. Então sempre fazer a pergunta, tem uma forma melhor para eu fazer do que simplesmente uma reunião virtual? Segundo ponto, dicas visuais. Durante o relacionamento virtual, usem o físico para se relacionar. Sacudam a cabeça dizendo, faz sentido, não faz sentido. Acenem para a pessoa, coloquem o polegar para dizer, estou de acordo. É muito importante para que o outro consiga se relacionar mais diretamente. Um outro ponto é limitar o número de reuniões, tá? Não fazer tantas reuniões, criar intervalos entre as reuniões, intervalos de 10, 15 minutos. Lembra que a gente falou de presença? Tem que ter intervalo, gente. Não pode sair de uma reunião para outra. Limita o número de participantes também. Há quem diga que as reuniões agora têm que ser entre 25 a 50 minutos, no máximo, e ter tempo entre as reuniões. Usar durante as nossas reuniões mais chats, mais pools, ser mais inclusivo nas reuniões. Então, a gente precisa fazer com que a gente se relacione e use mais coisas. Também, eu já falei dos 25 a 50 minutos, né? O outro ponto é não seja multitask durante uma reunião, pessoal. Não dá. É ilusório o fato de que a gente acha que a gente pode estar ouvindo uma reunião, acessando o Google, mandando um e-mail, mandando um WhatsApp, etc. O multitask ali funciona porque está relacionado na reunião. Tá? Eu estar durante a reunião e mandar um WhatsApp para alguém que está na reunião tratando um assunto da reunião, funciona. Mas se eu começar a tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não vai funcionar. E por fim, a minha sugestão é usem breaks entre as chamadas. Eu já falei e vou reforçar. Deem aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o tempo que for possível entre as chamadas, porque isso é muito importante para que a gente possa exercer a presença, para que a gente possa exercitar, vamos dizer assim, uma saída do piloto automático. E aí tem uma coisa que eu me esqueci de dizer para vocês. Algumas pesquisas trouxeram também, e eu acho que é legal vocês guardarem e depois olharem isso, que o nosso cérebro ele reluta no virtual em enxergar o virtual e o visual como lazer. Para ele é sempre trabalho. Então esses happy hours que a gente faz, eu já vi várias pessoas fazendo happy hour virtual, não necessariamente estão tendo o efeito que a gente quer. Muitas vezes pode estar causando confusão e falta de atenção, porque o nosso cérebro está entendendo aquilo como uma reunião e, na verdade, não é uma reunião. É isso, pessoal. Tem muito mais coisa, muito mais descoberta. À medida que eu for fazendo aí, eu vou trazendo e vou compartilhando com vocês. Eu espero que quem assistiu aí os 5 possa ter aproveitado. E fica aí à disposição o nosso site do Senex, www.senex.com.br, onde vocês vão encontrar estes podcasts, outros podcasts, vídeos, artigos e muitas coisas mais. Um grande abraço aí e sucesso para nós.